Meditar com você nessa palavra. Hoje eu não somente quero, hoje eu vou realmente ser breve, porque nós temos bastante coisa ainda. O Cláudio tem bastante coisa para falar conosco. E eu quero ser bem rápido. Mateus, capítulo de número 26. Só que hoje eu quero hoje que você mexa na sua Bíblia, ou mexa no seu iPad, iPhone, para você ler alguns textos comigo, amém? Amém? Você vai ler alguns textos comigo. Então, Mateus 26 e verso 41, diz assim, vigiai, vamos ler todos juntos? Vamos? Vigiai, vamos lá? Lê comigo. É Mateus capítulo 26, verso 4:1. Lê comigo assim, vigiai. Não. Você vai ler após mim. Eu falo vigiai e você fala vigiai. Não, pera um pouquinho. Eu falo vigiai e vocês falam vigiai. Ok? Vocês vão ser o meu eco, amém? Ok? Unissônico. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. De novo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém. Espírito de Deus, por gentileza, fale conosco. Se o Senhor falar conosco, Pai, nós seremos transformados. Se a sua palavra cair no terreno fértil, nós sairemos daqui totalmente diferente. Por isso, Senhor, que nós queremos que as pedras, que os espinhos da nossa terra saia e que a sua palavra possa encontrar um terreno fértil para que ela produza. Amém. Eu quero ler uma passagem com você, você não precisa abrir a sua Bíblia, mas diz assim, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode tentar ninguém pelo mal, porque Ele mesmo ninguém tenta. Eu quero falar hoje, não de como vencer o pecado, mas eu quero colocar um tema a essa mensagem, o tema é livres do pecado. Livres do pecado. Se eu ligar para você ou mandar um e-mail para você e perguntar para você, o que aconteceu hoje lá, se você me responder assim, olha, eu não sei muito, mas eu sei o tema, livres do pecado, eu já te dou nota 5. Já te dou nota 5. Se eu mandar um e-mail, eu vou mandar um e-mail hoje para fazer um reenchu. E se você falar livres do pecado, eu já falo nota 5, valeu a pena. Então o tema é esse, livre do pecado. A gente às vezes ensina como deixar de pecar, mas a questão não é o ensinamento, é a prática do ensinamento. Então hoje eu quero conversar com você rapidinho a respeito não de pecado, mas de pessoas que são livres do pecado. Porque o pecado tem um efeito. O efeito do pecado é Romanos 3:23 diz que aquele que peca, morre. E Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Então, o pecado tem salário, e o salário é a morte. Você pode ver, olha para mim por gentileza. Eu sou batizado desde 1980, quem faz conta rápido, diz quantos anos, Rogério? 35 anos de crente, quase está me apodando já. Eu estou com 50, já está com 35 anos de cristão. Ok? Porém, eu posso deixar de existir amanhã para vocês. Se eu pecar. Se eu sair daqui hoje e dizer no meu coração, eu vou achar uma mina, hoje eu vou fazer coisa errada. Vou para um sunaco, vou beber uma cachaça, eu vou deitar com uma menina aí, porque eu estou cansado da minha esposa, eu acabo com a minha vida espiritual, eu acabo com a minha família,
e vocês não vão me ver mais como um homem de Deus. Eu deixei de existir amanhã. E vocês falarão assim, nossa, mas domingo passado ele pregou. E por que isso acontece? Porque o pecado tem um salário. O salário é morte espiritual. Não adianta. O pecado, quando é cometido e praticado, mesmo que ninguém saiba, aquele que mais interessa sabe que é Deus. Então gera morte. Então nós precisamos viver livres do pecado, livres da prática do pecado. Está vendo esse irmão que está do teu lado? Está vendo? Ele pode deixar de existir amanhã, espiritualmente, no meio da igreja, se ele pecar e não se arrepender. Está vendo o diácono lá? Amanhã mesmo você pode não conhecê-lo mais como diácono. Puxa, o diácono era uma bênção, pecou. Pecado mata o ser humano. E nós, por que o pecado mata? Ele mata porque é o salário dele. E para quebrar o salário do pecado, só arrependimento. Eu posso até errar agora, mas se eu me arrepender agora mesmo, então amanhã eu continuo com vocês. É por isso que tem pessoas que existiam e não existem mais. Por causa do pecado. Então nós temos que aprender a viver livre disso. Amém? Quantos querem? Olha, eu ouvi um amém ali. Então, domingo passado nós pregamos, o tema era esse. Como ser indesistível. Como não desistir diante de tanta tentação, diante de tanto problema, diante de tanta dificuldade. E nós falamos, é claro, porque se tem fim, é porque tem começo. Então, se eu falar que o começo não é importante, então não vai ter fim e nem meio. Então, tudo aquilo que a gente faz é importante. Tudo aquilo que a gente começa, um namoro, um casamento, uma escola, uma aula de música, uma teologia, um trabalho, tudo que você começa é bom. Só que, só começar as coisas, ela não nos levará a lugar nenhum. Nós temos que terminar as coisas que nós começamos. Quando nós entramos num trabalho, geralmente a gente entra num trabalho bem, não entra, Gi? Faz a entrevista, o AISATS, o MEICETS, de estar aprovado. Aí você vai para o trabalho. Mas quantos começam bem e aquele trabalho vira o inferno? Não é assim? Nossa, esse aqui é o inferno. Esse aqui é o pior lugar do mundo. Então, nós temos que aprender a começar coisas, e as coisas têm meio, mas elas têm fim. Então, Jesus diz assim, tem gente que é último e será primeiro. Eu fiquei pensando, caramba, eu tenho 35 anos de crente. De repente, um começa agora, o Noboiuco começou agora, e Jesus volta agora, ele vai para o céu agora comigo. Eu rodei 35, ele não rodou nem 5 e já vai para o céu. Pô, 35 anos, meu. Então, quer dizer, eu já sou só de crente, eu sou mais velho que vocês aqui, ó. Aqui, ó. Sou mais velho que vocês. O Zé não vou arriscar, não. Sou mais velho que ele também. 35 anos de crente, eu sou mais velho que vocês. Aqui, ó. A irmã não vou... Mas aqui, ó. Então, só de crente eu já sou pai de vocês, sabe? 35 anos? Diga para o teu irmão. O bichinho está velho de crente, hein? Vamos ouvir ele, então. Ele deve saber alguma coisa. Amém? Então, nós precisamos vencer isso. Nós precisamos viver livre, porque o pecado traz sofrimento, irmão. Um filho que peca, um casamento que acaba, uma vida espiritual que acaba, traz problemas para a família. Por quê? Nós não somos pessoas únicas. Nós não somos pessoas que existem por nós mesmas. Atrás de nós, ou na nossa frente, ou dos lados, sempre tem gente. É um pai, é uma mãe, é um irmão, é um amigo. Não é assim? É um cristão, é um conhecido. Então, tudo aquilo que eu faço, o problema do pecado causa dor em mim, mas não só em mim. Eu tenho certeza, se o pecado reinar sobre a minha vida amanhã, domingo aqui, vocês vão sentar aqui e falar, meu Deus. Tenho certeza. Alguns vão chorar. E ninguém vai se alegrar. Porque vocês me amam. Você está entendendo
o que nós queremos fazer e falar para vocês? Então nós temos que viver livre disso. Às vezes a gente acha que não, mas aquilo que acontece com o José reflete na igreja, reflete em nós. Porque aprendemos a viver como uma família. Então nós temos que aprender o quê? Viver livre disso. Mas para isso nós temos que entender que toda tentação não vem de Deus. Deus não tenta ninguém por mal. Se Deus tem que fazer alguma coisa, como fez com Jó, é uma provação, porque Ele quer aprovar, Ele quer colocar você num grau maior de fé. Mas toda tentação vem do maligno e tem tentação que vem do nosso próprio interior. Mas Deus não tenta a nossa vida. Ao contrário, protege, ao contrário, livra da tentação. A Bíblia diz assim, não vem tentação sobre vós que não seja humana. Mas Deus, Ele sempre dará uma válvula de escape das tentações. Então, para nós vivermos livre do pecado, primeira coisa que tem que acontecer, nós temos que aceitar, marca isso por gentileza, nós temos que aceitar, não é acreditar, nós temos que aceitar que temos um inimigo. E um inimigo declarado. Você tem que aceitar isso, não é entender, não é crer. Você tem que aceitar. Eu tenho um inimigo, e não é marido, não é esposa, e não é ninguém. E é a Bíblia que diz isso. Então, para nós vivermos livre do pecado, nós temos que aceitar que temos um adversário. 1 Pedro, capítulo 5, e verso 8, diz assim, sede sóbrio, vigiai, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão rugindo, procurando alguém para devorar. Resiste ele, firme na fé, certo de que sofrimento iguais ao vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, Deus ele fez questão de registrar na Escritura. Pedro, pastor de igreja, ele fez questão de registrar pelo Espírito Santo. Olha, vocês têm um adversário. Vocês têm alguém que é contra vocês. Vocês têm alguém que peleja contra vocês. Você tem alguém que, se fosse por esse alguém, ele não queria que se registrasse. Mas como eu estou registrando, Deus falando, como eu estou registrando, eu quero declarar para vocês. Vocês têm um inimigo que peleja contra vossas almas, brama, arma, laço para aprisioná-los. Nós temos inimigos enrustidos. Nós temos inimigos, às vezes, que nós nem conhecemos. Só que Deus, ele já revelou. Você tem um adversário. E esse adversário não dorme também. Esse adversário trabalha todos os dias para fazer mal contra a sua vida. Só que, por outro lado, tem pessoas que ensinam que nasceu e se for escolhido, você é salvo. Só que eu nasci, eu sou escolhido, mas eu tenho um adversário. E esse adversário quer fazer o quê? Quer que eu vou para o céu? Esse adversário chamado diabo, ele quer que eu viva bem? Ele quer que eu prospere? Esse adversário quer que eu e a minha esposa vivamos bem. É isso. O trabalho do adversário que temos é enganar, é confundir, é te jogar contra o outro, é amarrar você, é prender você. Então nós temos que saber que ele existe, que ele não somente existe, mas ele trabalha. Trabalha. A Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles que nele confiam. E o diabo também trabalha para destruir e arrasar com a sua vida. Então você pode ser escolhido desde o ventre, você pode ter sido escolhido para ir para o céu, mas esse adversário vai querer atrapalhar você. Ele não se importa se você começar, mas ele se importa se você terminar, porque o melhor não é começar somente, é terminar o que começamos. Então, ele trabalha, ele quer destruir casamento, ele quer destruir a vida, ele quer destruir relacionamentos.
Ele não é inimigo de Deus, porque Deus é criador. E o demônio é criatura feita por Deus. Sendo que Deus não fez o demônio, Deus fez um anjo, mas ele se rebelou. E virou adversário, não de Deus e não dos anjos, mas seu. E meu. E o que puder ele fazer para atrapalhar a nossa vida, vai. Porém, nós temos que saber, nós temos que aceitar que temos esse adversário. Porém, muitas vezes, José, a gente se esquece. A gente se esquece. A gente vai vivendo, Abner. A gente esquece que tem um adversário. Você pensa que o diabo, ele vai chegar assim, perdoa o seu irmão? A Bíblia diz que tem que perdoar, perdoa. É isso que ele vai fazer, Luciana? Ele vai chegar e falar, Luciana, está trabalhando bastante, filha? Que bom. Não esqueça de ler a Bíblia. Não esqueça de orar. Você acha que ele vai fazer isso, irmão? Hã? Ele nem fala de Bíblia, ele nem fala de oração, ele não é bobo. Então ele vai trabalhar. E muitas vezes nós nos esquecemos. Porque se você esquecer do seu inimigo, você fica perto dele. Oi, como é que você está? Tudo bem? Ela? Mas ela não sabe que eu sou inimigo número 10 dela. E aí, eu sou inimigo, eu quero acabar com ela. Eu quero acabar com o casamento dela. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. Agora, alguém chega, esse homem aí, ele quer destruir você e o seu marido, a sua casa. Ele quer acabar com vocês. Aí eu chego, oi, como é que... Você continua ainda? Ainda ela continua, como é que você está, né? Mesmo sendo eu declarado. Então, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes acontece isso. Sabemos que o inimigo é contra nós, mas a gente está sempre, aí, como é que você está? Passando, fazendo o que aqui na terra? Fazendo o que aqui na minha tela do meu celular? E a gente, legal. Rapaz, tem isso que tá bom, hein? Então a gente tem que tomar cuidado. Se é inimigo, quer me destruir, opa, como é que diz em inglês? Pare. O pessoal sabe inglês aqui, rapaz. Pensa que é só você, menina? Lucas 21, 34, 36 diz assim. Você pode abrir se quiser, ou marcar. Lucas 21, 34 e 36. Diz assim, acautelai-vos por vós mesmo, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as concupiscências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então, olha só o que Lucas vai dizer. Vai chegar um dia que Jesus vai ir buscar a igreja, e se nós estivermos aí igual abobalhado, né, igual o Cláudio disse ali, se pudesse ter 48, não aguento trabalhar nem 24. É o que ele disse, se tivesse 48, a gente trabalharia 49. E não teria tempo. Aí, Deus vem, está preocupado com baito, fritar coxinha, lixar peça amanhã, pescar, hospital que tem que ir amanhã, um monte de coisa. Jesus vem. Pastor, mas não tem que se preocupar com fritar coxinha? Claro. Não tem que se preocupar com o trabalho Claro, você tem que ter as funções. Porém, isso não pode tomar conta da sua vida. Porque subitamente acontece, Jesus vem buscar a igreja, a gente fica lixando peça. A gente fica aí pescando. O cara fala, Jesus voltou, então eu e você ficamos e as tainhas. Ainda bem, ainda é capaz de falar, ainda bem que o peixe não foi. Pescador deve ser assim. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Amém? Com essa loucura, com essa correria, a gente esquece que temos um inimigo e ele trama para prender a gente, prender a sua casa, prender a sua esposa, prender os seus filhos. Segundo, para nós vivermos livres do pecado, nós temos que aceitar o fato que somos fracos diante da tentação. Olha só Marcos capítulo 14, verso 38.
Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Olha só Romanos capítulo 7, verso 16. Ora, se faço o que não quero, Paulo dizendo, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei em mim, isto é, na minha carne, nas minhas vontades, nas minhas emoções, na minha raiz, não habita nenhum bem. Pois o que quer o bem está em mim. Eu quero fazer as coisas boas, mas porém, o efetuá-lo, eu não consigo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço com facilidade. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faço, e sim o pecado que em mim habita. Então olha só o Paulo dizendo. É o Paulo que diz, pelo Espírito Santo, que a carne é fraca. Então nós temos que entender que aceitar esse fato, que nós somos fracos diante das tentações. Paulo está fazendo uma ilustração que o bem que ele quer fazer é difícil de fazer. Não é, Lourdes? Mas o mal é simples. Você quer ver? Me levar, eu e minha família, para jantar hoje. É mais difícil. Não é impossível para Gi. Não é impossível para os irmãos. Oh, aleluia! Não é impossível. Né? Mas é mais fácil fazer o mal. E fazer um café para o pastor e encher de sal. Você sabe que já fizeram isso comigo ou não? E diz que me ama. Eu amo, não são vocês, mas eu fui tomar o sal, uma salmoura. O café é uma salmoura. Então é mais fácil fazer o mal do que o bem. Então Paulo está fazendo uma ilustração seguinte. Rapaz, o problema não é naquilo que eu quero, o problema é que está em mim. Existe algo em mim que chama pecado, que eu preciso tomar cuidado com isso. Eu tenho facilidade em fazer coisa ruim. Eu tenho facilidade de estragar um relacionamento, mas eu tenho dificuldade de construir um relacionamento. Você quer ver? É mais fácil construir um relacionamento ou destruir? Quer destruir o seu hoje? É mole. É só chegar ali. Ju, fala, mulher. É o seguinte, a gente casou e eu tinha que falar, eu tinha que confessar algo para você, eu não confessei. O Ju, fala, agora vai falar. Então, eu tinha uma namorada até esse dia. Acabou. É verdade? Não. Acabou o relacionamento. Vai para o pau. Vai ter que entrar valente, vai ter que entrar mãe, vai ter que entrar pipo, vai ter que entrar todo mundo para apartar o quebra-pau. Não é assim ou não? Hã? É ou não é? Não faça isso. Mas é mais difícil construir relacionamento. Agora, se aproximar dessa jovem, do Rogério, para formar um relacionamento é difícil. Porque o relacionamento não é feito num churrasco. Num dia. Tem que levar tempo. Se você pensa que você vai me visitar e falar, eu tenho um grande relacionamento com ele, não. A gente vai ter que comer bastante sal junto. Não é só picanha. Picanha é bom, mas eu quero ver você comer sal comigo. Luiz e Luísa, venham jantar em casa. Aí chega lá, 6 pratos de sal. E um tubo de água torneiral. Vai ser bom? Então, irmão, o relacionamento não é só picanha, não é só costela, não é só maminha, não é só peixe, não é só coisa boa, tem que ter sal. Porque o relacionamento que tem coisa boa e tem coisa ruim se torna duradouro. É por isso que tem relacionamento que as pessoas falam, nossa, era minha amiga, não é mais. Por quê? Porque nunca comeu sal junto. Chega hoje lá e chega, Ju, hoje a comida predileta é sal. Tem que comer sal comigo. Então, querido, nós precisamos aceitar que somos fracos diante das tentações.
É por isso que você vê um José do Egito, lembra do José? Que foge aos encantos da Potifar, da Potífera, da mulher de Potifar. Como é que ela chamava? Potífera, né? Ela não tem nem nome na Bíblia. Aquela mulher, você acha que ela era o quê, irmão? Ela deu em cima de José. José tinha 16 para 17 anos. O cara está no pique. Não é 55, 60. Está no pique. Está no auge. A mulher chega a falar: te quero. E não tinha sutiã na época. Imagina, irmão, imagina a cena. Hein, Cláudio? A gente que já está para lá de... Não é da esperança, não. A gente já fica meio assim, né, irmão? Agora imagina, 16, 17, 18 anos. Mas o que ele faz diante daquele apelo que muitas pessoas não aguentam? Só o seu marido. Ele resolve fugir. Ele resolve dizer: eu não vou pegar a Potifar. Eu não vou pegar essa mulher. E sai correndo. Ele reconhece a sua fraqueza. O que acontece em cima do palácio em Israel? Um baita de um rei, com mais de 40 mulheres. Por 40 mulheres dá para fazer a festa, hein? Hoje é qual? Faz agenda. 40 mulheres é 40 dias, meu. Não enjoa nunca. Quando você voltar na primeira, falar: Sashiburi. Não é, Abner? Ai, que bom que eu cheguei. Vê uma tomando banho lá embaixo. E não era esse banho que a gente pensa, não, rapaz. Você pensa que a roupa daquele tempo era a roupa lá da praia do Brasil? Estava tomando banho com banho de gato, que se fala. Paninho. O cara bate o olho e falou: quem que é aquela mulher lá? Chega o cara e diz: casada. Chega o cara e falou: casada com um general lá do seu exército. Esqueci o nome do cara agora. Orias. Manda uma cartinha lá para o general lá. Que manda nele. Põe ele no canto, põe ele na maior. Põe ele para lutar com os piores homens que tiver. E sai de trás dele, deixa morrer. E não fala nada não, depois eu converso com você. Matou o camarada. Foi lá, pegou a mulher dele, dormiu com a mulher dele. Você está entendendo? Por quê? Falta de mulher? Estava seco. Ainda bem que não está indo para o YouTube. O Davi estava secão. Falta de mulher. Não tem mulher em Israel! Você está entendendo? Porque ele não foge, ele não entende que mesmo sendo rei, diante da tentação, qualquer rei, qualquer pastor, qualquer homem, qualquer mulher é fraco, cai. A Bíblia diz: o diabo resiste, ele foge de você, mas a tentação foge de você. Então, em segundo lugar, para você viver livre do pecado, você tem que aceitar que você é fraco diante do pecado, diante da tentação. Eu me lembro na cidade de Ogaki, eu fui fazer soguê para uma pessoa que estava vindo na estação. Eu parei a minha van sozinho. Entra uma menininha 10. Sentou no carro, fechou a porta e disse para mim: vamos. Pensa o que passa, é o que está passando na sua cabeça. Questão de segundos, passou tudo isso. Aí eu disse: vamos para onde? Você não veio me buscar? Mas para ir para a igreja. Ah, é? Eu falei: sai, cão. Você está entendendo, irmão? Então nós temos que resistir. Porém, só se resiste quem sabe que é fraco. Agora, se você acha que é forte... Vou encostar o carro ali para a gente conversar um pouquinho, querida. Pois não, qual que é o seu problema? Já era. Não é assim? Que tem acontecido com todo mundo? É uma cantadinha aqui, é uma cantadinha ali.
É uma cantadinha ali, uma cantadinha aqui, daqui a pouco, pecado. Então, quando você sabe que você é fraco, você foge, você corre. Terceiro, para você viver livre do pecado, você tem que entender que você tem que manter uma vida de intimidade com Deus. Ouça, não é chegar em casa hoje, é manter uma vida. Quando fala vida, é uma existência. Quando falamos vida, não estamos falando de semana, de mês ou de ano, nós estamos falando de vida existente sobre a terra. Tem 60 anos, intimidade. Tem 70, 75, 80, tem que ter intimidade com Deus, no tempo que se chama vida. E aí, nós já vamos para o quarto e vamos encerrar, mas manter comunhão com Deus durante a nossa vida terrena, porque no céu, se chegarmos lá, é porque já mantemos essa comunhão com Ele aqui. Então, se queremos viver livre do pecado, nós temos que entender que nós temos que ter uma vida de intimidade com Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 7, verso 14. Nós precisamos ter essa intimidade. Se o meu povo, Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama... Crônicas. Não, Crônicas 7,14. Se o meu povo... Está aí comigo? Que se chama... Fazer o quê? Fazer o quê? Está aí comigo na Bíblia? Porque eu não sei decor. Se o... Que mais? Que mais? Você está comigo aí no texto? Segundo Crônicas, você não está aí? Primeiro Crônicas, segundo Crônicas? Você foi em primeiro, não achou, você pula para a segunda. Tem que ser esperto aqui, filha. Não está no primeiro, está no segundo. 7,14, isso aí é conhecido. Isso aí já estamos careca de conhecer. Né, Rogério? Então, já estamos careca de saber isso aí já. Você não está lendo Bíblia. Crente que não sabe isso aí não se fala nem onde está, só fala assim, se o meu povo, cara, segundo Crônicas 7,14. Sabia, Luiz? Se o meu povo, se o, que mais? Aí então, esse então, o que quer dizer esse então? Aí então, sabe o que quer dizer isso aí, Júnior? Depois disso, então, eu vou te ouvir. Aí, eu te ouvirei, e farei o quê? Vou perdoar o seu pecado. O que mais? Vou sarar o seu casamento, vou sarar a sua vida, vou sarar a sua terra. O que mais? Fala para o teu irmão, acrescenta aí. Você está entendendo? Então, precisamos de comunhão com Deus. Por exemplo, eu e a minha esposa, somos casados há um bom tempo. O sexo que nós praticamos gera relacionamento completo? Gera. Gera um relacionamento completo? Não. Sexo, pode falar que é uma intimidade? Pode, mas do casal, mas não gera um relacionamento completo. Para gerar um relacionamento completo entre nós, eu preciso aprender a ouvir, eu preciso aprender a perdoar, a me humilhar, a suportar, não é isso? E para gerar um relacionamento com Deus, para gerar uma intimidade com Deus, então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos orar. Porque a única maneira que um ser terreno tem para falar com Deus é o mecanismo chamado oração. Agora, se não há tempo para fazer orações, não há tempo para gerar intimidade. Senhor, o Senhor está vendo minhas lágrimas, já é um tipo de oração. Então a oração precisa ser praticada pelo cristão. Até rimou, né, irmão?
Rimou, né? Fala comigo. A oração tem que ser praticada pelo cristão. A oração tem que ser praticada pelo cristão. Parece bem assim, né? Que a gente faz, né? Ó, a oração tem que ser praticada pelos cristãos. A gente sempre está jogando oração para alguém. Não é assim. A oração vai gerar intimidade com Deus. Olha só comigo, abra sua Bíblia no capítulo 34, do verso 18 de Salmos. Salmos, capítulo 34, verso 18. Enquanto você acha Salmo 34, 18, eu continuo aqui na intimidade da oração. Você sabe que orar abre porta? Sabe? E você sabe que orar também fecha porta? E você sabe que Deus abre, muitas vezes tem que fechar porta para a nossa vida, por quê? Portas que Deus fecha é livramento de Deus para a nossa vida. Ai, fechou a porta. Meu, se não fecha, você ia morrer. Se não fecha, você ia se acabar. Então, mesmo Deus fechando porta, é livramento. E Deus abrindo porta, é porta para a bênção. Mas isso vem através da oração. Não existe intimidade com Deus se não começar pela oração. Olha o salmo que diz aí. O que diz aí o salmo? Perto do Senhor está aqueles que têm um coração que se quebra. Que mais? Salvos e contrito do quê? De espírito. Porque, irmãos, muitas vezes a gente é duro demais. Então, o salmista está falando. O que ele está falando? Bem? Daqueles que se quebram diante de Deus. A quebrantar-se quer dizer se quebrar diante de Deus. Então, o meu desejo de Deus é que você saia daqui e se quebre diante dele na oração. Sabe o que é se quebrar diante de Deus na oração? É se desmiuçar diante de Deus. E abrir esse coração diante de Deus e falar: Senhor, eu sei que o Senhor conhece tudo antes que eu fale, mas eu quero falar. Você sabe por que Deus pede para a gente orar? Por que Deus pede para você orar se Ele sabe tudo que está na tua cabeça? Já parou para pensar nisso ou não? Vamos supor que eu sei tudo que está na tua cabeça. Aí eu peço para você falar: fala o que você está pensando. Não seria mais fácil eu falar: você está pensando isso, negão? Isso. Não seria mais fácil? Já que sabe, meu, por que não fala? Agora eu chego, eu sei tudo. Que está lá no coração eu já sei. Nem foi para a cabeça eu já sei. Mas fala. Que Deus é esse? Por que isso acontece? Por que está na Bíblia isso? Porque Deus quer ter com você. Mesmo Ele sabendo o que você pensa, Ele quer ouvir. Agora, para a gente ir encerrando, Ju, se você sabe que essa mulher está pensando, você quer ouvir? Quer nem ouvir. Não é assim que a gente faz? É ou não é, irmão? Deus está falando muito com o Júnior. Deus tem que quebrar esse coração, né, Júnior? Não quero nem ouvir, porque eu já sei o que você está pensando. Não é assim, Abel, ou não? Porém, Deus é o contrário. Eu já sei que está aí dentro. Eu quero te ouvir. Chega no escritório pastoral e diz: pastor, o senhor sabe o que eu vou falar? O que ele vai falar para você? Se eu já sei, vaza. Me poupe. Não é assim. Quando alguém vem falar com você e alguém canta a bola, ele vai aí por causa disso. O que você faz? Vaza. Já sabe. Não é assim. Mas Deus é o contrário. Mesmo Ele sabendo o que passa no teu coração, na tua alma, Ele quer te ouvir, porque Ele quer relacionar-se contigo. E o outro elemento para gerar comunhão com Deus é a leitura da palavra. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 18, diz assim: antes, 2 Pedro 3,18, antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo.
Ele seja a glória tanto agora como dia que vem ou eternamente. Querido, nós precisamos crescer com Deus na graça e no conhecimento. E não somente no conhecimento. E eu quero te dar 3 palavrinhas ou 3 coisas que você tem que crescer. Primeiro, você tem que conhecer Deus. Pastor, como é que eu vou conhecer Deus? Aquilo que está na Bíblia é aquilo que fala de Deus. Você tem que conhecer a Deus. Segundo, você tem que conhecer você, porque a Bíblia fala de você. Por que eu tenho que conhecer Deus? Porque se você não conhece Deus, você não conhece você. A gente sempre se acha bom. O meu irmão um dia falou um negócio sério, eu achei meio assim, mas eu vou falar para você. Meu irmão olhou para mim um dia e falou assim, tem pastor, parece que tem um rei na barriga. E é verdade, tem que ter um rei na barriga. Mas quando senta naquela privada, é prá! Você sabe por que toda privada tem um exaustor? A sua não tem? Então põe. Por que a privada tem exaustor? Para tirar o cheiro ruim. Por que esse rei na barriga? Na barriga minha mãe dizia, tem lombriga. Tem gente precisando tomar chá de hortelã, Lourdes, para tirar a lombriga da barriga. Corta o cara, sangue. Nem água sai, sangue. Morre, mesmo lugar. Você está entendendo? Tem gente que parece ter rei na barriga. Então, nós temos que entender, nós temos que crescer para saber quem somos, irmão. Não somos melhor que ninguém. Você pode ter cabelo melhor do que o meu. Mas melhor que eu, tu não é. Diante dos olhos de Deus. Você tem que saber quem é Deus para saber quem você é. E como saber quem eu sou? Você tem que saber que você precisa muito de Deus e precisa muito um do outro. Não precisa de ninguém. Não precisa de ninguém, rapaz. O quê? Não precisa de ninguém o quê? Você já viu algum defunto ir para o cemitério sozinho? Já viu? Já viram um defunto ir para o cemitério sozinho, Rogério? Já viu? Cadê o meu esquife? Minha cova. Não colocaram aqui, aqui jaz. Coloque aqui jaz, depois eu chego. É assim? Ou precisa de 4 camaradas pegar na argola e falar, vamos lá, ó. Eu faço questão, irmão. Sempre que eu vou no funeral, eu faço questão de levar um pouquinho o caixão. E eu digo, aqui jaz. E um dia alguém vai levar o meu. Então, nós precisamos entender quem somos, querido. Nós não podemos ter essas coisas. Para isso tem que conhecer Deus, conhecer você, porque quando você conhece a Deus e você sabe para onde vai. E se você não conhece quem você é, você não sabe nem para onde você vai. Eu tenho aqui o gadinho toroco. Só que o gadinho toroco diz de onde você é, não para onde você vai. Eu tenho aqui o passaporte, diz de onde você é, mas não para onde você vai. Você tem que saber para onde você vai. E sabe de uma coisa, para onde você vai, não vai levar nada que tem nessa carteira. Então, se você tem alguma coisa na carteira, usufrua. Se você tem alguma comida para comer, coma. Porque você não vai levar nada. Você tem que saber quem você é. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, verso 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Essa alma que nós temos precisa ser salva. Você precisa obter salvação, ela é obtida. Ela não é, você não tem salvação porque você é quem você é. Você tem salvação porque aquele que é resolveu deixar de ser o que era para vir na terra, ser o que ninguém queria ser, dispor da glória, morrer por tu e te dar um direito à salvação. Para terminarmos, para viver livre do pecado. Tem pessoas que dizem assim, depois eu ouço a mensagem lá, o rapaz não está colocando as mensagens, como é que você vai ouvir? Ouve aqui, ouve agora. Depois eu vou perguntar para o meu irmão, de repente ele esquece. Ouve tudo, Deus está falando com tu, rapaz.
para viver livre do pecado, fugir da aparência do mal. Primeiro, Tessalonicenses, capítulo 5. Abra sua Bíblia, nós vamos ler e vamos encerrar. Tessalonicenses, capítulo 5. Verso 16. Fugir da aparência do mal. Apareceu mal, foge. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16 ao 22. Você que encontrou, põe-se de pé e faz a leitura para a gente. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19 a 22. Coloque-se de pé e faz esta leitura para nós. Por favor. Pode ir. Até o 22. Tem 22 aí? Não extingais o... Lê para mim de novo. Abstende, obrigado. Verso 22, né? Isso. Abstende, olha só. Tem alguma tradução, fugir da aparência do mal? Tem? Abstende. É o Cláudio falando, né? Abstende, a gente fala, o que é abstende, né? Sabe que é para me se estender? O Júnior até ficou de pé para se estender. O que diz o verso 22 em outra tradução? Se afaste de toda forma do mal. Aí. Você está entendendo? Nós temos que fugir de toda aparência do mal. Vem cá, Gi, rápido. Temos que fugir de toda aparência do mal. Oi, pastor. Vai. Sei não, hein? Júnior. Vem cá, querido. Tudo bem? Vem cá, querido. Ô, Junião. Tudo bem? Que bom te ver, rapaz. Que legal, que joia. Gi. Vem cá. Rapaz, conhece, rapaz, seu marido, né? Que bom. Tudo bem com vocês? Cara, você tem que vazar de toda aparência de mal. Se você achou que a irmã aqui veio com alguma coisinha que é mal para você, você fala, ó. Obrigado. Tem que fugir de toda aparência do mal. Está lá no Caixá, Rogério. Rogério não tem problema, só tem homem lá, né? Chinês. Nossa, que músculo. Só se for China, né? Que músculo. Aí o Rogério, aqui tem. Pode bater. Aí a menina, aqui também, ó. Aqui, ó. Eu era mais. Vai cair no laço do diabo. Cara, alguém chegou piano no seu ouvido? Vaza. Porque se não vazar, a Bíblia diz, tem que fugir de toda aparência do mal. Se não fugir, cai. Cai com a irmãzinha. Agora estão caindo com o irmãozinho. Estão caindo com o Joãozinho, com a Mariazinha, com todo mundo. Porque não foge da aparência do mal. É um mero. Quem que mandou mero? Amigo, deixa eu ver. Por que ver? Por que ver, meu mero? Não confia em mim? Ouça, se você é casado, tem Facebook, mas você não tem a senha, tem maracutaia. Telefone, casado, não sabe a senha, Lourdes? Maracutaia. Se não tem, chega lá hoje e diga, nego, vai pular. É maracutaia, me dá a senha dessa coisa aí. Chega hoje no telefone da sua mulher, ou do seu marido, ou do seu filho. Dá a senha. Eu vou digitar. Dá a senha. Se não der senha, diga, maracutaia, vai pular. Você está entendendo? Nós estamos aí vendo no Facebook pessoas sendo encontradas no motel
Viram isso aí, né? O marido pegou no fraga, filmou, e a gente fica lá, vai, filha da mãe, agora você vai pular, né? A gente fica concordando com coisa ruim. Fuja da aparência do mal. Mandou um e-mail para você. Mandou um e-mail para você. Você é casada, mostra para o seu marido, ó. Seu amigo aqui, ó, está me cantando. Se a minha esposa fizer isso, eu vou lá e chamo o Rogério dá um pau para mim, porque eu não posso pecar hoje. Pastor tem que ter alguém que peca para ele de vez em quando, Rogério. Por favor, peca hoje, porque hoje eu não posso. Irmãos, diga aí para o teu maracutaia é pecado. Precisa fugir da aparência do mal. Gente chegou, começou a fazer nheca, você fala, vaza. Porque se você não foge da aparência do mal, você vai um contra o outro, e o diabo vai destruindo a gente. Né? Eu só aceito que me chame de bonita minha esposa. E os meus filhos que me chamam todo dia. Pai, o senhor é lindo. Eu digo, também, filho. Tem que ter isso. E para nós terminarmos, 1 Pedro capítulo 1, verso 22. A palavra do Senhor, 1 Pedro capítulo 1, verso 22 a 25. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi pregada, vos foi evangelizada. Então, essa palavra de Deus tem que permanecer eternamente. Ela é uma palavra, ela não se corrói, ela é uma palavra absoluta, completa, ela resiste o tempo. Mas essa palavra tem que estar dentro da nossa vida. Amém, irmãos? Amém? Mateus capítulo 26 e verso 28. Mateus 26, 28. Diz assim, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecado. Ouça. Precisamos viver livre do pecado. E por isso, nós precisamos fugir da aparência do mal e conhecer os nossos pontos fracos. Diga aí, escreva aí, o último ponto. Conhecer os nossos pontos fracos. Cutuca o teu irmão e diz assim, se você tem intimidade com ele, fala assim, você conhece o seu ponto fraco? Para nós vivermos livre do pecado, tem que conhecer os nossos pontos fracos, não é o do irmão. Aí eu conheço o ponto fraco do Leandro, eu conheço. Não é isso? Você conhece o seu ponto fraco? Hã? Na igreja a gente tem esse costume. Eu conheço o ponto fraco do Luiz, e o seu? Deus quer que você conheça o seu ponto. Eu sei o meu ponto fraco. Eu sei. E eu lembro dele todo dia. Eu falo, Deus, me livra, me ajuda. Porque eu sei o meu ponto fraco. Você sabe o seu? Não, pastor, ponto fraco? Isso é para os fracos. Isso é para os fracos da minha igreja, né? Mas eu, pastor, eu não tenho ponto fraco. Eu sou forte do pé à cabeça. Já caiu e não sabe. Tem que conhecer o ponto fraco, porque quando você vai na internet, passou o ponto fraco, você sai fora. Vai no YouTube, vai aonde for, vai em casa, vai no restaurante, vai no mercado, no hospital, vai no trabalho, você sabe o seu ponto fraco. Amém? Agora tem gente que faz questão. Eu quero falar o meu ponto fraco para você. Aí todo mundo fica sabendo o ponto fraco dele. Tem que falar para Deus. E você que tem que conhecer. Então, o sangue de Jesus Cristo, ele purifica a gente de todo pecado, irmão. Ah, pastor, eu caí. Caiu porque você quis. Não, pastor, o diabo pôs uma pedra. Não, mas ele, se pôs uma pedra, Deus mostrou a pedra. A gente cai no pecado é porque a gente quer mesmo. Conheça a sua área fraca. Não pode ter um cartão porque você gasta o que não tem. Não tenha cartão, irmão. Não pode carregar dinheiro nem para vir na igreja porque agora peguei. Vou encerrar, agora peguei. Agora peguei. Isso é o Espírito Santo está mandando eu falar. A gente pode vir na igreja com a carteira cheia, mas é pouca gente que sai com ela vazia. Eu duvido um camarada que tem dinheiro que gasta tudo que tem. Se ele vem na igreja, dá tudo que ele tem. Não dá, você já viu? Mas tem gente que quando ele tem 10 anos, ele faz questão.
procurar o que comprar. Porque quando você procura o que comprar, porque você não precisa. Agora, vê na igreja que tem gente procurando para ofertar. Rapaz, eu estou hoje louco de vontade de... Cadê a oferta? Não vai ter oferta porque eu quero esvaziar minha carteira. Quem vai esvaziar a carteira hoje? Tem gente que nem vem com carteira. Esqueci no carro. No Brasil acontece. Esqueci no carro. Na hora da oferta. Vai buscar. Quando ele vai buscar, voltou, acabou a oferta, já está dando a bênção apostólica. Ele fala, puxa, acabou o tempo da oferta. Já levaram o gasofilácio. E vai embora assim. Você está entendendo, irmãos? Qual que é o seu ponto fraco? Você tem que vigiar ele. Olha só, Hebreus capítulo 9, verso 22. Como efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, é purificada com o sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Hebreus capítulo 9, verso 22. É o sangue de Jesus Cristo. Ele tem poder para perdoar o pecado. Ele tem poder para purificar a nossa vida. Você não precisa ter medo. O que você tem que ter é temor. O que você tem que ter é conhecimento de Deus. É saber que você pode fugir de toda aparência de mal. Você pode fugir de todo pecado. Você não é para cair. Ultimamente, se você for nas igrejas e pegar a lista para você orar, você vai orar para pessoas... Vai orar mais para pessoas que caíram do que estão em pé. E a palavra de Deus diz assim, vigie, para que não entreis em tentação. Mas o que acontece conosco? A gente entrou na tentação, já está enroscado, vou orar. Deus, a oração, me tira da tentação, me tira do problema, me tira do mal. A Bíblia não é isso, a Bíblia ela vem antes, ela vem antecipada. Ela diz, para que você não entre na tentação, ore. Vigie e ore. Mas a gente vai fazer exatamente as duas coisas depois que caiu na tentação. Depois que brigou com o marido, precisa orar. O marido foi embora, eu vou orar. Você está entendendo? A casa caiu, a fé minguou, ficou vazio. A coisa mais ruim não é ser enchido pela primeira vez. A coisa mais ruim é quando Deus te enche e você fica vazio e para ser reenchido de novo. Então, nós não podemos, nós temos que andar... Como dizia o meu falecido pai, enquanto eles vêm com a farinha, eu já estou com o pão pronto. O crente tem que estar com o pão pronto, irmãos. Vamos orar? Vamos orar? Eu acho que eu fiz a minha missão aqui. Agora eu quero orar com você. Quando você vai ao médico, o médico pergunta o que você tem. Ele faz o exame, te dá o remédio. Aí você vai para casa, joga o remédio na pia. Eu não tomo remédio. Por que foi no médico? Eu não tomo. Aí volta no outro mês lá, pior. O médico fala, toma os remédios. Ele diz, não, eu não tomo remédio. É que os médicos, o cara estuda demais, irmão. Mas se fosse chucrão igual eu, um médico igual eu, ia falar assim, problema seu. Quem vai morrer é tu. Eu mando você fazer, eu passo a receita. Agora, se você vai tomar, o problema é... Então, eu quero fazer igual esse médico hoje. Daqui para lá agora, o problema é seu. Você tomou o remédio, a primeira dose? Agora vai para o campo de batalha. Sua casa, seu trabalho, sua vida. E quando acontecer as coisas, lembra da mensagem de Deus. Não, eu vou fugir e eu vou viver livre do pecado. Amém? Porque o culto acaba aqui. Mas a palavra leva tu para casa. Amém? Ai, pastor, eu caí, eu saí de lá já caí. Eu não tenho, eu estou em pé. Então a Bíblia diz, aquele que está em pé, Luciana, faz o quê? Ou a palavra diz assim, aquele que caiu, vigie para não cair. Quem está caído não cai, só cai quem está em pé. Então Deus diz, vigia, vaso. Vigia, varão. Vigia, varoa, né, Luciano? Não é assim que os crentes falam? Vigia, para que não entres em tentação. Vigia para que o casamento não se azede. Porque depois que o leite azedar, meu irmão do céu, só Orkut. Só lactobacilos vivos. Leite que azeda, só esse bichinho aí, já esqueci o nome. Então não deixe as coisas azedar, não deixe a fé acabar, não deixe
a oração terminar, a leitura terminar. Põe em prática, vai para frente, vai em cima. Amém? Vamos orar, vamos colocar em pé. Claudio, por favor.